Salve, salve, queridos alunos e alunas. Vamos começar essa web aula então falando aí sobre os novos modelos de explicação sociológica. Bom, pensando na sociologia contemporânea, o que nós vamos ter aí são novas propostas de explicações da sociedade que vão ganhar força principalmente nos Estados Unidos e na Europa, com objetivo aí de criação de novos conceitos, reavaliando as chamadas teorias clássicas, reavaliando aí o que Marx, Weber, Durkheim, os teóricos clássicos da sociologia escreveram e propondo e apresentando propostas inovadoras aí de estudo. Essa sociologia contemporânea, ela vai ser também influenciada pelo desenvolvimento de outras disciplinas, chamada interdisciplinariedade. Essa sociologia vai ser influenciada pela psicanálise, essa sociologia vai ser influenciada pela antropologia. Nós vamos ver que as teorias sociológicas do século XX, elas vão procurar resolver essa oposição que a sociologia criou entre indivíduo e sociedade. Ainda pensando nas teorias sociológicas, nós vamos ter aí Marx, ou Karl Marx, né, que vai centrar os seus estudos no conceito de classe social, no estudo do indivíduo, deixando em segundo plano aí esse indivíduo. Na verdade, o indivíduo ele é colocado em segundo plano. Marx ele valoriza o coletivo. Weber também vai ter uma certa dificuldade em harmonizar, na verdade, né, os estudos entre indivíduo e sociedade, onde nós vamos ter aí a supremacia da sociedade sobre os indivíduos. Os sociólogos contemporâneos, sociólogos aí do início do século XX, vão rejeitar essa imparcialidade, ou seja, os sociólogos de hoje rejeitam essa dicotomia entre indivíduo e sociedade. Esses sociólogos contemporâneos ainda vão propor estudos científicos que têm como objetivo intervir na sociedade para solucionar os conflitos como criminalidade, violência e discriminação. Pensando nessas teorias sociológicas, nós vamos ter nos Estados Unidos a chamada Escola de Chicago, que começa a se constituir aí como uma corrente teórica forte no finalzinho do século XIX e início do século XX. A Escola de Chicago vai perceber o grande contingente de imigrantes que chega nos Estados Unidos aí no início do século XX, resultando em uma forte sociabilidade. Só que eles vão perceber que esses imigrantes eles vão ter grandes dificuldades para se integrar aí à nova sociedade. Além disso, nos Estados Unidos do início do século XX, nós vamos ter um grande surto industrial que vai ser aí fonte de inúmeros conflitos sociais, que vão ser resolvidos com o uso de força policial. Esses conflitos sociais eles vão girar em torno aí de questões étnicas e em torno de questões raciais. Os estudos dentro da escola de Chicago, eles vão ser extremamente pragmáticos. Isso quer dizer que eles vão ser extremamente planejados, organizados e estruturados com princípios intervencionistas, ou seja, o objetivo desses sociólogos era interferir nos conflitos que estavam acontecendo no país. Nós vamos ter aí dentro da escola de Chicago John Herbert Mead, que vai focar os seus estudos na abordagem, na chamada abordagem interpretativa, simbólica e subjetiva do comportamento humano. George Herbert Mead tem como objetivo entender os símbolos criados pelas sociedades. Eu vou ter também Robert Merton e Talcott Parsons, que vão ser aí sociólogos durkheimianos. Eles vão fazer uma análise da sociedade que eles dizem que é anômica dessa sociedade que está doente. Outros autores aí da escola de Chicago vão focar aí os seus estudos no processo de assimilação e marginalidade. Vão priorizar o empirismo, vão priorizar as pesquisas práticas. O pesquisador, então, passa a ser um investigador policial.
A escola de Chicago ela começa a perder força dentro do campo da sociologia a partir do momento em que começa a se valorizar as chamadas pesquisas quantitativas com tendências eleitorais para medir aí a preferência da audiência dos meios de comunicação. Na escola de Chicago ainda, nós temos a chamada microsociologia, onde nós vamos ter a aplicação de métodos etnográficos, da antropologia, em análises sociais e dentro da chamada sociologia urbana. Além da escola de Chicago, nós vamos ter aí a escola de Frankfurt, na Alemanha, que começa a ganhar força no início do século XX, quando a Europa está passando por grandes convulsões políticas. Nós vamos ter aí na Alemanha a criação da chamada República de Weimar, entre 1919 e 1933, logo depois aí da Primeira Guerra Mundial. É nesse período que nós vamos ter a criação na Alemanha do Instituto para Pesquisa Sociológica, em 1924, onde o principal autor, aí, o principal intelectual do Instituto para Pesquisa Sociológica foi Felix Well. Ele vai criar a Revista para Pesquisa Sociológica, onde ele vai fazer uma releitura dos filósofos clássicos. Ele elabora aí a chamada teoria crítica da sociedade, onde ele vai estudar aí os insucessos do movimento operário alemão. Ainda dentro da escola de Frankfurt, nós vamos ter inúmeras teorias aí com o objetivo de rever os princípios marxistas, é uma releitura do marxismo que nós vamos ter aí, e a incorporação na sociologia do conhecimento atrelado à psicanálise. A escola de Frankfurt vai ter como principal objeto de pesquisa a ação revolucionária dentro da sociedade. Além disso, nós vamos ter a escola de Frankfurt fazendo uma análise da mercantilização das relações sociais e da chamada produção cultural. É na escola de Frankfurt que surge aí o conceito de indústria cultural. Ainda dentro da escola de Frankfurt, nós vamos ter um intelectual chamado de Habermas, que vai escrever o livro Conhecimento e Interesse, onde ele foca os seus estudos na chamada teoria dos interesses cognitivos, que é a impossibilidade da neutralidade científica. Habermas, ele diz para a gente que é impossível ser neutro numa pesquisa científica. Habermas diz para a gente que existem dois tipos de razão dentro da cultura humana. O primeiro tipo de razão é a chamada instrumental, onde o homem ele tem um domínio da natureza e o objetivo aí é a superação dos limites humanos. Esse tipo de razão ele é encontrado principalmente nas chamadas ciências exatas. E eu tenho a chamada razão comunicativa, que vai aí focar os seus estudos na realização e na libertação humana, onde nós vamos ter as ciências hermenêuticas, principalmente as ciências humanas, focada no estudo desse tipo de razão. Saindo aí de Frankfurt, na Alemanha, nós vamos ter a sociologia francesa com Pierre Bourdieu, que vai iniciar aí as suas pesquisas analisando o sistema educacional francês, onde ele diz que vai ser um dos principais elementos de socialização de uma criança na França. Além disso, Bourdieu também ele vai fazer uma análise do patrimônio cultural das famílias. Bourdieu ele parte do princípio do construtivismo estruturalista, onde ele diz que o ser humano ele tem esquemas mentais de percepção, pensamento e ação. Esses esquemas mentais de percepção, pensamento e ação do indivíduo vão moldar aí o seu comportamento. É Bourdieu que vai criar também o princípio, o conceito de hábitos. Ele divide esse conceito em dois, hábitos primário e hábitos secundário. O hábitos primário são os comportamentos aprendidos na família, dentro do grupo familiar e na educação formal. E o hábito secundário está relacionado aí
a exposição à vida adulta, é quando o homem ele aumenta os seus grupos sociais. É muito parecido aí com o conceito de socialização primária e de socialização secundária de Emily Durkheim. Nós vamos ter também Norbert Elias, que vai dizer que a sociedade é um tecido, é como se fosse um tecido que liga os indivíduos, onde todos esses indivíduos dependem aí um do outro. Para Norbert Elias, o pesquisador ele precisa ter uma postura dialética, de distanciamento e ao mesmo tempo de engajamento. Dialética por quê? Porque ao mesmo tempo que você se afasta, em alguns momentos você se aproxima do seu objeto de estudos. Para Norbert Elias, Norbert Elias ele cria aí o conceito de tecido social, onde ele fala do entrecruzamento das inúmeras relações intersubjetivas. É o chamado princípio aí da reciprocidade. Ele diz ainda para a gente que a desigualdade nas relações humanas é resultante dos diferentes graus de dependência entre os indivíduos e entre os grupos. Quem é menos dependente domina, controla a sociedade. Norbert Elias também traz para a gente o conceito aí de configurações ou hábitos, como o Bourdieu aí, que seriam as interiorizações do mundo exterior, como o indivíduo ele interioriza as influências do mundo externo. Ele diz para a gente que esse conceito de configuração ou hábito é a marca que a sociedade ela deixa aí na personalidade do indivíduo. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino aqui esta web aula. Estudem e estudem!